Meus irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou ao meu coração já há alguns dias, e agora aprove Deus falar com a igreja, assim como falou comigo, através dessa palavra. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Hoje amanheceu bem frio aqui, né? Mas a gente consegue suportar aí esse frio, né? 1 Samuel, capítulo de número 1 a seguir. Diz assim o primeiro versículo: Houve um homem de Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, e em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineia, dos filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e o Senhor e a sua competidora excessivamente a irritava para esbravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subiu à casa do Senhor, e assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podeis assentar. Glória ao nome do Senhor Jesus, glorificando o nome do Senhor, né? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, né, muito conhecido dos irmãos, né, conhecido também de todos leitores da palavra de Deus e todos cristãos, porque é um texto bem marcante na história do povo do Antigo Testamento, na história do povo de Deus, né? Ali o livro de 1 Samuel, aonde narra a história de Ana, de Samuel, de Davi, da monarquia, né, do primeiro rei de Israel. O texto que nós lemos é bem interessante, mas o versículo que eu gostaria de frisar com os irmãos era o texto, né,
de versículo de número 6 e 7. E a sua competidora excessivamente a irritava para esbravecer quanto o Senhor lhe cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, quando ela subia à casa, e assim a outra a irritava pelo que ela chorava e não comia. É bem verdade que a história em si, o texto em que nós lemos, ele não se trata nem de Ana e também não se trata como parte principal dessa história Penina, né? Haja visto aqui no texto em que nós lemos, cita-se duas famílias, a família de Eucana e a família de Eli, o sacerdote no templo. Mais à frente, né, se nós alcançarmos, vamos ver que as duas histórias, as duas famílias se unem. Mas a princípio fala sobre a família de Eucana e a família de Eli. O texto sagrado, a história em si, tem como evidenciar aqui não essas duas mulheres ou o conflito que havia dentro desses lares, mas sim evidenciar a soberania de Deus, o trabalhar de Deus sobre Samuel, um grande homem de Deus que se levantou no Antigo Testamento, na época dos juízes, na época em que os juízes, eles julgavam o povo, era o líder daquele povo, era o juiz daquela época que Deus levantava para poder guiar o povo na sua vida espiritual, não se esquecendo de Deus. Então, o livro de Samuel, ele é marcado por essa transição do período dos juízes para o período da monarquia, aonde vai se levantar o primeiro rei de Israel. Os irmãos todos sabem que o primeiro rei de Israel foi Saul, a qual Samuel ungiu para ser o rei de Israel, mas também nós vamos perceber que o texto sagrado, ele narra claramente que Samuel também unge a Davi como rei de Israel, sendo que esse rei tem como a sua descendência eternamente, que Deus colocou ou falou, fez com que acontecesse, que o reinado de Davi fosse perpétuo, vendo que Jesus é da descendência de Davi. Jesus é aquele que veio para morrer pela humanidade, salvar a humanidade, morrer por ela, ressuscitar e hoje está assunto ao céu. Então nós vendo que esse livro tem como objetivo evidenciar essa transição, o ungimento da monarquia, do período dessa transição do período juízes para o período da monarquia, visto que o povo ainda estava em uma grande decadência espiritual, servindo a outros deuses, ora lembrava de Deus, ora esquecia. Por isso que Deus levantou vários juízes em Israel. Por quê? Os juízes se levantavam e guiavam o povo até a Deus. Então, quando esse juiz morria, o povo se esquecia de Deus, tornava-se a idolatria e tornava a pecar. Então, Deus levantava outro juiz. Enquanto o juiz que Deus levantava para julgar e guiar o povo estava vivo, o povo continuava diante de Deus. Mas chega um período que Deus viu que o povo estava se levantando, se esquecia de Deus facilmente. Mas Deus é quem reinava sobre o povo. Mas o povo rejeitou o reinado de Deus sobre Israel. Eles queriam para si um rei, como as nações vizinhas. Então Deus, já que vocês querem um rei, então Deus envia um rei para Israel. Mas nós vendo que para resolver o problema de Israel, o povo a qual Deus levantou, o povo a qual Deus escolheu, então Deus tem os seus caminhos, os seus propósitos para fazer com que o povo não se afaste, mas volte para Deus. Deus que é onisciente, conhecendo
o passado, o presente e o futuro. Então, Deus trabalha dentro de um lar para resolver um problema nacional. Deus trabalha dentro de uma vida privada para resolver um problema exposto à sociedade ou uma vida pública. Nós vendo que o texto em que nós lemos está falando sobre a casa de Elcana, a casa aonde Samuel vai nascer. Nós vendo que o texto sagrado, ele nos mostra um homem com duas esposas. Então é bom a gente frisar que Deus nunca concordou com a poligamia, que o homem tenha duas mulheres. Deus, todavia, abominou e abomina tal prática de pecado. Mas, todavia, Deus tolerava o homem ter naquela época. Mas então Deus é conivente com o pecado? De forma nenhuma. Deus repudia o pecado, mas todavia Deus deixou bem claro que Ele ama o pecador. Vendo que na época, em o contexto em que nós lemos, no período dos juízes, dos patriarcas, a família tinha a sua esposa e tinha muitos filhos para o trabalho da sua lavoura. E também tinha muitos filhos para cuidar quando chegasse a sua velhice. O povo estava crescendo, haja vista que o povo de Israel crescia muito, porque os homens tinham muitos filhos. Então a Bíblia narra que Elcana, ao decorrer do texto, mostra pela narrativa que ele casa com uma mulher chamada Ana, visto que é bem notável, a qual ele mesmo, a palavra de Deus narra claramente que Elcana amava a Ana, mas porém Ana não tinha filhos. Nós vemos que na época em que Elcana e Ana, a história é narrada, era vergonhoso a mulher que não poderia dar filhos. Era uma vergonha para a sociedade, visto que todos viam como um castigo de Deus para essa mulher que era estéril. Então nós vendo que a sociedade via como um castigo de Deus, não era considerado uma família próspera, não era considerada uma família que tinha as mãos de Deus entendida, mas era considerada uma família que estava fadada ao fracasso. Sendo assim, então, o homem poderia, ele poderia largar-se dessa mulher, ele poderia mandar ela para casa, porque ela não pode dar filhos a eles. Mas, todavia, o costume mais usado não era largar a mulher, era adquirir uma outra mulher para que lhe desse filho e preservasse a sua descendência. Nós vimos no período abraâmico, quando Sara dá a sua concubina para que a descendência de Abraão continue por meio daquela mulher, ou seja, uma barriga de aluguel, que a mulher dava filhos e assim a descendência não morria. Ou sendo que nós vendo que eles tinham como uma cultura que o homem tinha que ter a sua descendência para que o seu nome não morra. Sendo assim, quando o homem também casava-se com uma mulher e ele, antes de ter filho, ele vinha a falecer, então o filho mais novo, o sucessor, casava com a mesma mulher. E o primeiro filho que nascesse dessa mulher levava o nome do falecido. Era a cultura da época que existia. Então, Ana não poderia ter filho. Então, Elcana casa com Penina. Diz o texto sagrado da palavra de Deus que Penina deu filhos e filhas para Elcana. Mas, então, o que acontece é que o status do lar gera uma crise dentro do lar de Elcana. Quando Penina tem filho, o texto é bem claro dizer que ela irritava a Ana, porque Ana não poderia dar filhos ao seu marido. Ana, então, encontra-se em uma crise interna, porque o texto diz que Penina, além de ter filho, além de parecer superior diante da sociedade, dentro do lar, que era de Elcana e de Ana, ele irritava a Ana, ela irritava profundamente, a ponto de Ana
ficar triste e amargurado. Mas o que eu quero destacar nessa noite, que as crises, elas sempre irão acontecer externamente, internamente, publicamente ou no privado, até mesmo dentro dos lares. As crises podem surgir, as tensões podem acontecer dentro do lar. Mas eu quero frisar quais são a atitude de Ana diante de tamanha dificuldade em ser irritada dentro da sua própria casa. O texto não mostra que Eucana o aborrecia, o seu marido, que o rejeitava, mas o texto mostra que Penina o irritava, ou seja, constantemente dentro da casa, Ana era irritada. Isso é um problema que não tem como fugir. É uma tensão dentro do lar. Mas quando ela estava com Eucana falava para ela: eu te amo, você é a mulher que eu amo. Mas ela se encontrava triste porque o Senhor lhe tinha lhe cerrado a madre. Nós observamos então que ela viu que o problema dela só tinha uma solução. Somente Deus é quem poderia lhe dar a solução. Nós vendo que o texto não mostra Ana revidando as brigas ou a Penina que o irritava constantemente. Mas o texto mostra ela sempre calada e orando. O texto mostra que ela ia buscar o seu refúgio na oração. A atenção, aleluia, está dentro do lar. A atenção está dentro da sua própria casa. Mas ela se mostra ali na dependência de Deus. Os problemas surgem, mas não mostra que Ana está contando com a ajuda de alguém ou com a ajuda de um familiar ou de alguém mais próximo. Nós vemos que ela vai buscar de Deus uma solução. O problema é que às vezes as crises acontecem até mesmo dentro do lar e às vezes por não saber resolver, as pessoas acabam buscando de alguém ou buscando um conselho de alguém que não pode lhe dar uma ajuda, que não pode lhe dar uma palavra de conforto, e às vezes um conselho mal dado pode destruir um lar inteiro. Nós vemos que Ana não busca, talvez, no seu lar paterno, não com sua mãe ou com seu pai. O texto diz que ela vai orar, ela aguenta firme e vai buscar do Senhor. Existe hoje muitos problemas dentro do próprio lar, crise até mesmo dentro da família, crise conjugal, que a pessoa, por não saber lidar com as crises, vai buscar solução em quem não pode ter. Às vezes vai até o pai, às vezes vai até a mãe, por não saber lidar. E a mãe e o pai, às vezes, por falta de sabedoria, toma dores, ou é do filho, ou é da filha, e às vezes fala: você não precisa passar por isso. Se você quiser, tem um lugarzinho aqui dentro de casa. Se você quiser voltar, as portas estão abertas. Por causa disso, hoje há muitas separações, há muita pessoa divorciando, porque não sabe lidar com os problemas internos dentro da própria casa. Vai buscar de fora, não sabe resolver os problemas, porque as brigas, o desentendimento surgem e sempre surgirão. Porque às vezes Deus está preparando dentro do lar, do privado, para poder te elevar a um nível maior, para lidar ou te mostrar que publicamente do que você é capaz. Mas às vezes a forma que Deus nos prepara é até mesmo dentro do lar, lidando com pessoas com personalidades diferentes. Como é que nós vamos lidar com a vida pública se existe muito mais personalidade para a gente lidar, sendo que dentro da própria casa não há como resolver? Tinha um pastor a qual nós congregamos no Brasil, que após fazer o casamento, com uma semana de casado, ele perguntou para a minha irmã, e aí já deu uma briga lá. Ela disse: ainda não. Ele falou assim: tem que brigar logo para resolver logo esse negócio, né? Para resolver logo esse negócio. E aí nós curiosos perguntamos: mas por que assim? Ele falou assim: porque isso vai fortalecer o seu matrimônio, vai fortalecer a sua família. Ele falou: conheci um casal que não tinha nenhum tipo de briga, passou 15 anos
sem ter nenhuma diversidade dentro do lar. Na primeira briga, eles se separaram e divorciaram, porque não sabia lidar com o problema. Problema surge, irmão. Não adianta falar que não tem, porque há desentendimento. Mas nós resolvemos todo. Existe a imaturidade que ela vai surgir logo no início. Mas com o passar do tempo, nós sabemos lidar com as dificuldades e os problemas internos que surgem, até mesmo dentro dos lares. Isso fortifica. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Todas as vezes que nós vemos uma família dentro da igreja, às vezes sorrindo, glorificando e adorando a Deus, a aparência parece que não tem nenhuma dificuldade, parece que não tem problema, mas na verdade todos têm problema, mas isso não transpassa para a vida da sociedade. Tudo é resolvido dentro do lar. Nós podemos observar que a dificuldade vem para todos. Nós vemos por aí, talvez você já viu também, um casal exemplar, famílias que você, de repente, do nada diz, separou, mas nem parece, não sei porquê. Existia um conflito mal resolvido. Mas nós precisamos, como família e povo de Deus, aprender que nós não devemos deixar nos levar pela nossa natureza, pelo nosso ego, pela nossa forma de pensar a respeito de tudo que sabemos, mas de forma neutra nos adaptar à palavra de Deus que nos ensina constantemente a suportar, a suprimir. Nós vemos que Ana, ela tinha 3 saídas: revidar, calar, ficar quieta ou orar. Nós vemos que ela vai buscar em Deus o conflito interno que está dentro da sua casa. Ela vai se derramar ao Senhor. Mas não é orar simplesmente, Deus, mata os meus inimigos, resolve essa situação. Na verdade, quando nós vamos orar, Deus, eu não tenho condição de resolver, a minha vontade é outra, mas o Senhor muda-me, muda o meu coração, me dê sabedoria, me faz ver o que eu não estou vendo, quando na verdade a oração não muda o pensamento de Deus, mas a oração muda a nós, aleluia, porque Deus começa a trabalhar na nossa vida, o coração vai amolecendo, nós vamos lendo a palavra e nós vamos se tornando cada vez mais forte, mais firme para resolver a dificuldade, não só dentro do lar, aleluia, mas para a nossa vida social e pública, porque somos igreja do Senhor. Na verdade, eu nem planejei falar sobre família, mas Deus está me direcionando, porque a igreja é formada de família, e a família precisa ter sua base dentro do lar, aleluia. Nós não podemos só falar de fé, quando o problema às vezes está dentro de casa, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vendo que a família precisa ser forte dentro de casa, dentro, aleluia, dentro da igreja, mas precisa estar bem em casa. Nós precisamos representar, aleluia, não só fora, mas precisamos viver tudo aquilo que a igreja, aleluia, acredita. Família bem-sucedida, família próxima, família na presença de Deus, família que ora não só na igreja, mas que ora em casa, família, aleluia, que está disposto, aleluia, a se humilhar, aleluia, mas ser exemplo não só fora, mas publicamente, mas também na vida privada dentro de casa. Irmãos, Deus nos usa fora, mas se tiver um problema dentro, às vezes Deus não segura, às vezes a promessa não se realiza porque o problema está dentro de casa. Esse dia, meditando numa palavra, eu até falei e comentei com os irmãos ali, no livro de Êxodo, se eu não estou enganado, onde fala que Moisés, Deus tentou matar Moisés secretamente. Deus chama Moisés para poder tirar o povo de Israel, e quando Deus... estava tudo certo, Moisés já tinha discutido, Deus, eu não sei falar, Deus fala, não, chamarão, agora está tudo certo. De repente o texto fala que Deus queria matar Moisés, e quando a sua mulher percebeu que Deus ia matar Moisés, ela vai lá, circuncida o seu filho, pega o prepúcio e põe no pé de Moisés e fala, esposo sanguinário. O texto é bem claro diz isso por causa da circuncisão. Ou seja, Moisés ia libertar o povo da aliança, o povo de Deus, mas na sua casa a aliança estava sendo quebrada, os seus filhos não eram circuncidados, e Deus não aceita o povo, aquela pessoa que vai representar lá fora, se na sua vida privada está toda bagunçada. Primeiro precisamos
arrumar a nossa casa. Aleluia. Nós precisamos arrumar a nossa casa. A Bíblia é bem clara em dizer aos obreiros que vão fazer a obra de Deus, até mesmo os presbíteros, primeiro é na sua casa, põe a sua família em ordem, põe o seu filho em submissão, depois vai cuidar das coisas de Deus. Nós precisamos resolver os problemas internos com a ajuda de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vendo que o cenário é familiar. Deus não colocou Penina para irritar Ana de forma alguma, mas Deus, na sua soberania, permite que Penina irrite Ana, porque Deus tinha um propósito, Deus queria libertar, aleluia, Deus queria fazer com que o povo, aleluia, voltasse para Deus por Samuel. Nós vendo que Samuel foi um líder, ele foi sacerdote, profeta e juiz, ele julgou a nação de Israel, aleluia, e a partir dali ele ungiu os 2 reis, primeiro a Saul, depois a Davi. Então o Senhor fez grandes feitos através da vida de Samuel. Por quê? Porque Eli, que era o sumo sacerdote, e os seus 2 filhos, Ofni e Fineia, estavam mais não obedecendo. Dentro do próprio lar dessa segunda família estava acontecendo mais um conflito. O povo estava representando lá fora, mas dentro de casa estava um grande problema. Diz o texto que Ofni e Fineia, ele ia para a porta do templo e profanava o templo de Deus, era o sacerdote. O povo trazia a sua oferenda para Deus, mas eles pegavam, enfiavam um garfo e roubavam a carne para si, antes de a oferta ser queimada a gordura para oferecimento a Deus. E ele dizia, e o povo falava, não, nós não vai dar antes que a gordura queima. Ele fala, ou você dá para nós comer, ou nós vamos tirar essa carne à força. Estava profanando. Deus, vendo que Eli já não mais corrigia a sua casa, os seus filhos, era conivente com o erro, Deus falou, eu preciso levantar mais um profeta que vai mudar a situação. Irmão, é interessante, porque Samuel não é descendente, né? O pai dele não é sacerdote, mas ele, através daquilo ali, Deus faz com que Ana faz uma promessa e ela vai para o templo. E eu acho muito interessante quando eu penso na vida de Samuel, irmão, porque nós somos tendenciosos a viver aquilo que está à nossa volta. Nós somos tendenciosos a aprender aquilo que nos é ensinado. Aí vai para casa, vai para o templo. Aí Ana faz um propósito com Deus e envia Samuel para o templo. Samuel está lá no templo aprendendo de quem? Do sacerdote, Eli, e também aprendendo com os irmãos, né? Que agora é Ofni e Fineia, os filhos do sacerdote Eli. E mesmo naquele lugar corrompido, Samuel não se corrompeu, não se deixou levar pelo ambiente, ele fez tudo diferente, a ponto que Deus fala com ele em uma daquelas noites. Nós vendo que o ambiente que nós fomos criados, não quer dizer que nós temos que ser daquele jeito. Alguém diz, eu sou assim porque eu nasci num lar conturbado. Eu sou assim porque minha família não era crente, era muito pior, por isso que sou assim. Mas nós vendo que o ambiente não pode determinar quem nós somos. Porque, aleluia, não importa quem nós foi e aonde nós vivemos, mas como aceitamos a Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas ficou passado e tudo se faz novo. Porque agora já somos templo e morada do Espírito Santo. Já não reina mais o pecado, mas é Deus quem habita e reina nas nossas vidas. Meus irmãos, então nós vendo que tinha um grande problema. Mas parece-me que quanto mais Penina irritava Ana, Ana ia para os pés de Deus. Quanto mais problema, mais ela ia para os pés de Deus. Você já reparou que nós somos assim? Quanto mais dificuldade, mais aos pés de Deus nós estamos. Quando as coisas estão bem, nós relaxamos, irmão. Quando as coisas estão tudo bem, nós já não oramos todo dia. Quando as coisas estão tranquilas, nós já não somos mais assíduos nos cultos, já não lemos a palavra de Deus com frequência, e às vezes precisa surgir um problema para nós chegar aos pés de Deus. Quando acordamos à madrugada para orar, às 3, às 4, às 2, às 5 da manhã, quando está tudo tranquilo, tudo no conforme, o sono bate mais, não vou orar agora não. Né? Talvez hoje eu pulo, hoje está frio. Mas quando tem um problema para ser resolvido, você às vezes fala, vou dormir um pouco. Aí você lembra do problema, aí você levanta, não precisa orar.
Tem problemas que nos faz ficar mais perto de Deus. Deus, ele não tenta ninguém. Tiago escreve que Deus não tenta ninguém, nem por ele é tentado. Mas Deus permite algumas coisas para que nós continuemos firmes na presença de Deus. Tem coisa que Deus permite, que nós questionamos, quando na verdade Deus só está querendo que nós se achegue mais perto dele. E nós temos a escolha de se irritar com Deus, de reclamar com Deus, ou chegar aos pés de Deus. Tem pessoa que é cometido falta de trabalho, enfermidade para a morte. E ao invés de ir para os pés de Deus, ele se afasta das coisas de Deus, vai buscar recurso, acha que está tudo bem, seja o que Deus quiser, quando na verdade Deus quer sim que nós chegamos à presença dEle. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus ele não faz, mas Ele permite, porque Deus não quer nos perder. Deus quer que a gente esteja mais perto, buscando a presença dEle, aleluia. E Deus faz com que isso aconteça na nossa vida, que nós chegamos a Deus. Ora, se nós olhar para o livro do profeta Jonas, Jonas não queria fazer a missão. Então Deus manda um vento forte. Quem sabe Deus fala, não quer fazer não? Fica aí então, vou arrumar outro. Deus podia fazer isso, sim ou não? Mas Deus fala assim, não, eu não te chamei para isso, irmão. Nós que somos chamados para fazer a obra de Deus, irmãos, parece que de nós cobra mais. Às vezes a gente fica nos comparando com as pessoas que vêm, senta, vai embora e está tudo bem, e parece que de nós a cobrança é imediata. Parece que Deus cobra demais, porque Deus nos chamou, somos especial. E quanto mais a gente demorar para entender isso, as coisas vão continuar do jeito que estão. Mas às vezes Deus quer que nós nos achegamos, entregamos a Ele para que o propósito dEle se cumpra, e Deus não abre mão de nós. E às vezes Deus até abre mão. Deus arruma outro. Mas às vezes a sua vida se perde. Deus pegou com Jonas, fez um vento, foi lançado ao mar. Jonas foi lançado para morrer. Dentro do grande peixe, ele orou ao Senhor. Senhor, eu sei que eu falhei. Do fundo do inferno, ele diz, do fundo do inferno eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. E o Senhor trouxe de volta e ele foi entregar a mensagem. Contrariado. Jonas foi contrariado. Ele pregou a mensagem de juízo. Depois que ele pregou, ele sentou lá na ponta da cidade e falou, vou ficar vendo aqui agora. Esse povo vai se arrepender, Deus vai matar todo mundo. E às vezes, é assim que Deus quer que nós façamos, irmão. Às vezes nós não concordamos com coisa. Não queremos nem orar por tal situação. Mas nós fazemos porque foi Deus que mandou. Não compete a nós julgar, mas é Deus quem conhece o coração. Foi Deus que enviou o seu Filho para morrer por todos. E não compete a nós julgar a perdição de ninguém. Glória ao nome do Senhor. Nós vendo que Ana, ela foi orar e contrariada também. Ana orava, irmão, amargurada. Né? Porque o texto que nós lemos diz que Penina, ela irritava constantemente. Oh, irmãos, se for na rua o problema, o que a gente faz? Se o problema está aqui, a gente passa por aqui, não é verdade? A gente corta a volta. Se o problema é na casa de alguém, a gente não vai. A gente quer evitar. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Mas tem coisas que não dá para correr. Tem coisas que nós temos que enfrentar ou aprender a lidar com a situação. Porque há circunstâncias na vida que nós oramos para Deus tirar, mas Deus não vai tirar, mas vai te dar força para suportar no mesmo lugar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Ana estava orando. Deus, misericórdia de mim. Quem sabe, a Bíblia não diz. Quem sabe, Ana, Senhor, essa mulher, Senhor, por que o Senhor permitiu que ela entrasse aqui? Era só me dar filhos. Irmão, mas o trabalhar de Deus é diferente, que nós não entendemos. Deus, ele marcou a história. Muitas mulheres da Bíblia, nós vamos ver que era estéril. E Deus fez da esterilidade, mudou a nação. Aleluia. Nós vendo que a mulher de Abraão, Sara, era estéril. Deus levantou a partir dela e fez uma grande nação. Rebeca, a mesma coisa. Raquel, a mesma coisa. Era estéril. E Deus levantou. Isabel era a mesma coisa, era estéril. E Deus fez ter João Batista, o precursor, que anunciou antes a vinda de Jesus. Nós vemos que Ana era estéril e o Senhor lhe fez com que saísse Samuel e mudou a história de Israel na transição de juízes para a monarquia.
Deus tem as suas maneiras de trabalhar, que às vezes Ele nos escolhe e nós não entendemos. Mas nós devemos representar a Cristo, aleluia. Devemos nos moldar, porque nós devemos estar felizes por Deus estar trabalhando na história da humanidade e usando a nós. Quem somos nós? Aleluia, mas devemos ser usados por Deus. Nós vendo que Ana, ela não tinha ideia do que Deus estava fazendo, mas na verdade Deus estava trabalhando na nação de Israel através da vida de Ana, dentro da sua própria casa. Aleluia. E o texto diz que irritava constantemente. Nós vendo que constantemente, irmão, quer dizer todo dia, toda hora, de ano em ano. E isso, se a gente colocasse no lugar de Ana, isso não é fácil. Porque muitas das vezes isso é tocar na ferida. Tocar na ferida. Irritar a Ana no seu problema, uma irritação qualquer, agora você tocar num problema na ferida, dói mais, porque ela tinha vergonha pública, era mal vista na sociedade. Você acha que como que Ana irritava? Como é que Penina irritava a Ana? É óbvio falando, você não tem filho. Talvez falava assim, tira sua vida, o que você está fazendo aqui? Você não vai embora. Quem sabe, essas eram as palavras de Penina. Não é o texto que diz, é eu que estou dizendo. Quem sabe ela irritava ao extremo para que ela fosse a única mulher ou tivesse a atenção do seu marido. Porque a Bíblia diz que Eucana falava para Ana, eu amo é você. É você que eu amo. Eu não sou melhor do que 10 filhos porque está triste. E o texto é claro dizer que Eucana amava a Ana. E com isso, Penina não tinha a atenção, né, do seu marido. Mas irritava. E o mais difícil de tudo isso, irmão, é não revidar. A Bíblia nos ensina a ter o controle próprio. Tem coisa que Deus nos permite só para testar o nosso temperamento. A nossa carne, muitas das vezes, quer fazer uma outra coisa. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a nossa vontade momentânea é revidar. É fazer algo, é dar o troco. Para quê? Para nos sentirmos mais confortáveis e vingados. Eu não. Irmão, todos nós. Sabe por quê? A natureza está dentro de nós. A nossa primeira intenção, a natureza vem. Aí nós lembramos, nós somos crentes. Nós não agimos dessa forma. O Espírito Santo é quem deve reger a nossa vida. Mas essa natureza está aí, irmão. Isso não é eu, não é você. É a natureza que está aí. É a Bíblia quem fala isso. Vamos ver se o Marcos puder colocar para nós aí, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 até o 23. Se você puder colocar na nova versão linguagem de hoje, por favor. Glória a Deus, aleluia. Que ela fala mais de forma clara. Foi a Bíblia que eu estava estudando por essa tarde. Em Gálatas, no capítulo 5, NTLH, que é no capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo de número 23. Olha o que o texto diz. Quero dizer a vocês o seguinte, deixa que o Espírito dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. É contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, até acesso de raiva, irmão. É a nossa natureza. Tem hora que a gente está tão irritado que dá um acesso de raiva que nós temos que vigiar para não falar o que queremos. Por que sou assim? É a natureza que está em nós. Essa é impregnada. Acesso de raiva, a ambição egoísta, a desuniões, a desunião, a divisão, a inveja, a bebedeira,
as farras, as outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Humildade. Obrigado. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Irmão, nós vemos que a natureza ela vem. Ninguém está livre dela. Ela está aí. Nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo mora em nós, mas a natureza está aí. E no momento de descontração ela aparece. Acesso de raiva. Mas nós vendo que, ao contrário da natureza, existe o Espírito Santo que está em nós, que ele nos dá o direito de buscar o domínio próprio. Se nós é acostumado a falar, ficamos quietos. Porque se nós falar, vai sair coisa que a gente não queria falar. Ah, mas eu quando vejo já falei. Mas depois já percebeu que a gente, meu Deus, me arrependo de ter falado isso. A natureza vem e toma conta dessa natureza que a gente... Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É espontâneo, está ali a natureza. Mas a Bíblia nos ensina a ter o domínio próprio. Percebe que quando a gente busca o domínio próprio, não é imediatamente, mas dia por dia você vai vendo que nós vamos melhorando. Nós já não fazíamos o que faz antes. Nós já não praticamos o que faz antes. Porque nós somos corrompidos, irmão. Existe um pastor que ele fala assim, que até o nosso choro é corrompido pela nossa natureza pecaminosa. Nós estamos lá, Senhor, me perdoa. Senhor, chorando. E aquele choro às vezes está acompanhado de vaidade, de mentira. Nem está tão arrependido assim. Mas gradualmente nós vamos se tornando melhor. Porque todas as áreas da nossa vida, irmão, foram corrompidas pelo pecado. Todas as áreas. Os nossos sentimentos, a nossa atitude, a forma de pensar, de agir, todas foram dominadas pela natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar, irmão, a dominar toda essa natureza, a viver pelo Espírito, aleluia, estar mais perto de Deus e exercer a santidade progressiva. Todos os dias nós vamos buscando a santidade e dia por dia nós vamos se tornando melhor na presença de Deus. Isso é para quem quer buscar e buscar o céu, irmão. Porque existem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo e não mudo. Tem ou não tem? Tem pessoas que falam assim, eu fui criado assim e se quiser vai ser assim. Irmão, eu falo, esse é muito difícil entrar no reino do céu. Porque quando nós vemos para a presença de Deus, nós temos que vir com um coração neutro. O que é um coração neutro? Um coração aberto a aprender e absorver a palavra de Deus. Eu disse aqui na escola dominical, você já tentou falar, convencer alguém de uma coisa que ele já está disposto a não entender? Eu não sei se foi numa escola dominical ou no culto, você já tentou convencer alguém que ele já estava, não quero saber, ele não quer entender. Mas quando ele fala assim, me explica aí, então me convence. Aí ele está disposto a aprender o certo, mas tem pessoa que não quer. Então a pessoa que já vem para a igreja, não, essa Bíblia está errada, isso aí não existe, isso aí não é assim. Ele não concorda com nada. É mais difícil a Bíblia penetrar, porque Deus não invade o coração de ninguém. O Espírito Santo, ele está batendo na porta. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. É o que a palavra diz. Aquele que deseja ser mudado, o Espírito Santo vai mudar. Mas aquele que rejeita, Deus não vai invadir. É muito difícil entrar no reino do céu. Então nós vemos que Ana, ela tem o domínio próprio e ela vai buscar em Deus. Nós vendo que esse estudo da palavra de Deus, ele nos dá uma ideia de como podemos nos declarar diante de Deus. E nós vendo que quando Ana se põe a orar, já estou quase concluindo, o horário passa muito rápido, cheguei nem na metade onde eu queria ir. E quando Ana vai para o templo orar, ela está lá orando. E ela ora tanto que já não tem mais palavras que saem da sua boca. E o costume, a cultura era orar alto. Então o sacerdote, ele chega e Ana está lá só com a boca mexendo. Caída, talvez debruçada, derramada na presença de Deus.
Porque tem dia, irmão, que a gente está orando ali, e a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vai orar, Senhor, abençoa, Senhor, meus parentes no Brasil, a mente vai lá para o Brasil, irmão, e a gente continua orando aqui, a mente não volta, não. Nós temos que fazer força para voltar a mente, concentrar, para continuar a oração, senão o resto sai tudo automático. Sai tudo automático. Quando a Bíblia diz, não usei de vãs repetições, é essa oração sem intenção. Não, eu orei isso ontem, não posso orar hoje. Essa oração sem intenção, sem propósito, sem a emoção, sem você estar ali na oração. Então Ana está lá, debruçada, derramada. E ele fala assim, isso não é o costume natural, essa mulher está bêbada. E ela com domínio próprio, cheia de Deus, ela não revidou, não reclamou. Ela fala assim, não, meu Senhor, eu estou buscando de Deus uma coisa. E aí o sacerdote fala assim, que a sua petição seja ouvida. A Bíblia diz, que nós lemos, que Ana já levantou dali deferente. No capítulo 1, versículo 18, no versículo 18, diz assim, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana recebeu a palavra, antes de ela receber o milagre, ela creu na palavra do sacerdote e o seu semblante já mudou. Ela já recebeu de Deus a promessa e ela creu que ela já não estava mais triste. Ela comeu, bebeu e já não estava mais triste. Diz o texto da palavra de Deus, que ela já não estava mais triste. Antes de as coisas mudar, as circunstâncias, Deus já estava trabalhando no coração dela. Às vezes nós recebemos a promessa de Deus e ficamos esperando, vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Quando, na verdade, quando a gente recebe, percebe que é de Deus, primeiro as coisas mudam dentro. Antes da circunstância interna, aleluia, vier a se concretizar a aparência, mas dentro de nós, Deus já mudou, porque a oração muda nós, ela não muda Deus. Ainda que a circunstância, aleluia, não venha acontecer conforme nós queríamos. Nós precisamos alertar disso para que você não venha sucumbir na sua fé. Ainda que Samuel não nasça, mas todavia nós estamos crendo que Deus é Deus e Ele pode transformar qualquer cenário. Então qualquer sofrimento que tem é porque tem uma grande bênção vindo aí na minha direção. Nós somos tentados a pensar assim, sim ou não? Nós somos tentados a falar para alguém, irmão, eu estou passando dificuldade. Irmão, fica tranquilo, uma grande bênção está vindo. Nós somos tentados, irmão. Nós queremos confortar o irmão. E às vezes não está vindo bênção, não. Às vezes Deus está trabalhando na vida da pessoa. Às vezes Deus está trabalhando na vida da pessoa, trabalhando na vida dela, porque existe prova e existe também consequência. Existe consequência. Existe a prova, é aquela que Deus está aprovando para ser aprovado, mas tem coisa que é consequência de atitudes mal tomadas. Tem coisas que é consequência, porque a Bíblia diz, aquilo que você plantar, você vai colher. Deus te salva, você vai para o céu, mas a colheita chega. Mas continue firme na presença de Deus, porque o que Deus nos ofereceu foi um céu de glória para a salvação da nossa alma, da nossa vida. Então se alegre em ser salvo na presença de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Meus irmãos, se colocamos de pé, aleluia, que nós possamos formar essa base, irmão. Culto de ensino da palavra de Deus, ele nos dá esse privilégio de nós aprender mais sobre a palavra de Deus. E quando a dificuldade vier, aleluia, ainda que as bênçãos não venham, nós vamos continuar firmes nos pés do Senhor, porque Deus, Ele sempre será o Deus da nossa vida. Além da circunstância à nossa volta, nós temos um Deus que Ele sempre será o Deus que nos salva. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos estar orando, logo após alguém vai estar louvando a Deus e colhendo os dias na oferta. Senhor Deus e bondoso Pai, Deus querido, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que falou ao meu coração. Meu Deus querido, eu sempre oro, Pai, e creio que o Senhor também falou com a igreja, Pai querido, que o Senhor venha nos firmar nos seus pés, nós vamos criar raízes fortes na Tua palavra,
crendo que Tu é o Deus, ó Pai, que ainda que não nos livra das dificuldades, mas que o Senhor está em todas as dificuldades conosco, com a Tua igreja. Pai querido, nos ajuda a suportar a adversidade, os problemas que surgem, ó Pai querido, e nós vencer, ó Pai, testemunhar que o Senhor é um Deus que ajuda, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que protege, que a nossa vida, Senhor, seja referência, Senhor, para todos aqueles que estão desanimando, que estão parando, meu Deus querido, nos julgando, mas Tu é um Deus, ó Pai, que reflete através da nossa vida, até mesmo na dificuldade, nós podemos contar as bênçãos. Pai querido, nos dê paz, tranquilidade em meio às dificuldades, nos dê força e alegria, é o que nós pedimos tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.